Olá, caro internauta, você que nos acompanha, muito bom dia para você, 9 horas e 30 minutos. Nós estamos iniciando pontualmente o nosso trabalho, dando sequência a uma super aula que você teve com o professor João Saraiva, com dicas importantes sobre movimentos sociais. E nós vamos estar trabalhando hoje nessa super parceria Farias Brito, Agora Eu Passo. Você que nos acompanha pelo www.estudeparoenem.com.br vai ter a oportunidade hoje de chamar a atenção na área de História para dois temas de grande relevância. Daqui a 2 dias, no dia 31 de março, portanto, nós estaremos aí fazendo uma série de manifestações em todo o Brasil, alguns pró, outros contrários, àquilo que seriam os 50 anos do regime militar. Mas você que não viveu o período, e mesmo para você que viveu, será que você tem uma noção exata da dimensão do que representou aquilo para a história do Brasil? Por isso que na aula de hoje eu convido você a trabalhar uma das principais habilidades do Enem, que diz relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. Obviamente hoje com foco na história do Brasil contemporâneo. Convido a você, eu sou o professor Davidson Sampaio, da disciplina de História, a fazer esse passeio pela história contemporânea do nosso Brasil. Vem comigo, por favor. Bom, é interessante lembrar que esses dois temas, eles permeiam o imaginário da sociedade, da população brasileira. Se você tiver a oportunidade de conversar com seu pai, com a sua mãe, talvez com seu avô ou avó, talvez eles tenham muito a te dizer. E algumas vezes eu posso até garantir a você que você vai se surpreender com aquilo que você vai ouvir deles em relação àquilo que foi o chamado regime militar. Durante muito tempo utilizou-se a terminologia ditadura militar, dando a entender que os militares, de uma maneira praticamente isolada, controlaram o poder político no Brasil. E nós vamos perceber que, na verdade, essa presença dos militares, ela é muito anterior ao golpe e que, na verdade, o golpe de 64, do dia 31 de março para o dia 1º de abril, ele, na verdade, ele tem uma série de outras implicações, aliás, com a grande participação da sociedade civil. Vamos lá. Eu queria que você acompanhasse comigo os slides que estão aí na tela do seu computador. Quais foram alguns momentos, professor Sampaio, que os militares tiveram uma presença importante? Nós vamos destacar apenas alguns, nós temos pouco tempo, mas nós temos que aproveitá-lo de forma bastante efetiva. Nós lembramos que a proclamação da República, alguns já utilizam claramente a terminologia golpe republicano, contou com a grande participação dos militares, onde nós temos aí a figura de ponta, a figura de Deodoro da Fonseca, embora fosse amigo pessoal de Dom Pedro II. Nós lembramos que naquele momento a participação dos militares foi decisiva, tão decisiva que a primeira fase da República, a nossa primeira República, é chamada de República da Espada, onde nós destacamos aí a figura do próprio Deodoro. Deodoro que inclusive vai aplicar um golpe, fecha o Congresso, é pressionado, acaba renunciando, assume Floriano e toda aquela situação da chamada República da Espada. Ainda na República Velha, um outro militar aparece novamente no cenário político, agora a figura de Hermes da Fonseca, e pelo sobrenome você já pode deduzir a ligação de parentesco com Deodoro. Mais adiante, ainda na República Velha, nós vamos ter um movimento congregando ali, basicamente, aqueles segmentos médios da sociedade, as patentes intermediárias e baixas do oficialato do Exército, do Exército especificamente, chamado de movimento tenentista, que teve o seu auge com a chamada Coluna Prestes. Em 1930, o fim da República Velha vai ter uma participação, inclusive, destacada desses grupos tenentistas que vão, de certa forma, colaborar com todo o processo que culminará com a chegada de Vargas ao poder. Já na chamada Era Vargas, um momento de destaque dos militares foi quando Olímpio Mourão Filho, militar, uma das pessoas próximas a Getúlio Vargas, articulou um suposto plano comunista que ajudou a levar aquele clima de instabilidade que justificava Vargas implantar a chamada ditadura do Estado Novo. Mais adiante, já com Vargas sendo deposto, devido ao contexto da Segunda Guerra Mundial, a pressão pela redemocratização, nós temos um elemento que chega ao poder, que é a figura de Dutra.
um sujeito que, inclusive, vai promover um governo extremamente marcado por contradições, por polêmicas, né? Principalmente por não ser muito conhecido e ter sido, na verdade, eleito diretamente pela força, pelo carisma de Vargas, e que, pelas suas atitudes econômicas, trouxe uma perspectiva realmente de desgaste muito grande daquilo que o Brasil viera acumulado durante o período da era Vargas. Mas o nosso foco hoje seria o quê? Basicamente, o chamado regime militar. Regime militar, que é justamente o desfecho desse momento que começa com Dutra. O Vargas retorna para um segundo governo, ele promove medidas nacionalistas, populistas, intervencionistas que desagradarão alguns setores conservadores, acaba cometendo suicídio. Depois de um período de intensa instabilidade, assume Juscelino, que é um dos poucos que vai terminar o seu mandato, aliás, o único civil que termina o mandato. E depois nós temos o polêmico Jânio Quadros, com a sua curta gestão. Jânio acaba renunciando e, em seu lugar, assume a figura de João Goulart. Mas a própria posse de João Goulart já foi algo bastante complexo, porque os setores conservadores temiam a postura de João Goulart. João Goulart tinha todo um histórico, tinha sido ministro do Trabalho lá de Getúlio Vargas, sido responsável, inclusive, direto pelo aumento salarial, a proposta de aumento de 100% do salário mínimo. Havia uma desconfiança de que João Goulart tivesse vinculações com o comunismo, e isso acabou fazendo com que houvesse uma reação à sua posse. Houve uma iminência, inclusive, de guerra civil, e para garantir a posse de João Goulart foi preciso um arranjo político. Esse arranjo foi a introdução pela segunda vez no país, a primeira na fase republicana, do chamado parlamentarismo. Isso mesmo, o parlamentarismo foi colocado porque nós sabemos que nesse sistema quem manda de fato não é o presidente, mas na verdade o primeiro-ministro, porque o chefe do poder executivo é justamente este elemento chamado de primeiro-ministro que sai da indicação da maioria do Congresso. Então nós já sabemos que a participação dos militares na história política ela é muito mais intensa do que aquele momento lá do chamado golpe militar. Bom, mas esse tema golpe ou revolução, ele é um tema que desperta verdadeiramente muitas polêmicas, né? Grupos da mídia de grande circulação chegaram a lançar um determinado conjunto de obras chamado de Dita Branda, que trouxe muita polêmica, acabou gerando forte discussão, e hoje esse debate ele volta a se tornar cada vez mais acalorado. Afinal de contas, para alguns foi uma revolução. Mas qual é o conceito de revolução que tradicionalmente a gente busca na sociologia, esse aparato que o professor João Saraiva aqui bem falou para vocês dos movimentos sociais? O que é que a proposta de revolução ela traz? Ela traz a ideia de transformação, principalmente na estrutura, na base, na política, na economia, na sociedade. Então, diante dessa situação, na semana passada, exatamente no sábado passado, no período da tarde, nós tivemos a realização de alguns atos que relembram os antecedentes do regime militar. Então, não sei se você consegue aí identificar no seu material, nós temos aí um cartaz, né, que foi retirado dos que organizaram um manifesto, um movimento que relembrava a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Até o nome é a Marcha da Família 2, tá? Então esse grupo lá em São Paulo, e que acabou se espalhando por todo o Brasil, embora não tivesse muita adesão, eles tentavam rememorar o que aconteceu no governo lá de João Goulart. Ué, professor, mas o que foi que aconteceu no governo de João Goulart? João Goulart, ele vai assumir porque foi realizado aquele arranjo político do parlamentarismo, mas com seus poderes enfraquecidos, mas em 1963 ocorre um plebiscito. E nesse plebiscito o povo decide, tá, que era hora de retornar ao presidencialismo, o que garantiria a João Goulart plenos poderes. João Goulart começa a promover medidas nacionalistas, ele cria uma lei de remessa de lucros, mas sem dúvida o ponto mais polêmico foi o ponto relacionado às chamadas reformas de base. Reforma agrária, tributária, bancária, eleitoral, universitária, entre outras, desagradavam os setores conservadores, principalmente os que estavam ligados aos interesses internacionais, onde se destacam os Estados Unidos. Então, no mês de março, nós tivemos uma grande manifestação. Essa manifestação reuniu cerca de 250 mil, 300 mil pessoas, dizendo basicamente palavras de ordem contra o comunismo, associando João Goulart ao comunismo. João Goulart era nacionalista,
Mas alguns vinculavam essas ações de reforma de base a um programa comunista de governo. Falava-se de uma república sindicalista, até em acordo com a Argentina. Mas o que é certo é que a figura de João Goulart, ele gerava esse aspecto de polêmica. Momentos antes dessa mesma marcha, vale lembrar que João Goulart houvera feito um comício na famosa lá da Central do Brasil e que nesse comício ele afirmou categoricamente a necessidade de aprovar as reformas de base. Mas veja bem, nós temos que entender a atribuição do Poder Executivo e do Legislativo e do Judiciário no sistema republicano tripartite. Então João Goulart, como chefe do Poder Executivo, ao propor que as reformas devessem passar na lei ou na marra, acabava gerando uma situação de desgaste. Esse desgaste, basicamente, era com o Poder Legislativo. Afinal de contas, o Poder Legislativo recebera a mensagem do presidente de reformas e houvera negado, alegando, inclusive, de que suas propostas eram completamente inviáveis, eram demagógicas, que ele estava jogando para o povo. Como fazer uma reforma agrária? Como garantir a educação a nível superior para todos? E uma série de outras situações que a economia nacional não comportaria, segundo a versão do Congresso. Então João Goulart, insatisfeito com essa não aprovação do Congresso, então ele faz esse comício. Mobiliza o número de pessoas e no alto da sua empolgação, ele acaba mencionando que as reformas deveriam passar na lei ou na marra. E é óbvio que isso acabou gerando um forte desgaste. Daí é que veio a primeira marcha da Família com Deus pela Liberdade. Note que essa marcha, ela trazia alguns aspectos bastante conservadores que relembram, melhor dizendo, o que aconteceu na época do Estado Novo, ou melhor, até um pouco antes da Era Vargas, quando havia a formação de dois grupos partidários, a AIB e a ANL. Não sei se o amigo lembra que a AIB falava, tinha um lema muito famoso que era Deus, Pátria e Família, tá? Portanto, até esses elementos, eles estão presentes no cartaz. Observe aí no seu computador, na sua tela, no seu smartphone, no seu tablet, como nós temos aí uma situação de semelhança. Professor, e aí? Bom, essa marcha aconteceu na semana passada, mas no mesmo dia, também, várias manifestações em todo o país, faziam alusão ao rejeitar a todo projeto que tivesse uma conotação fascista. E você lembra que o fascismo é um regime que se notabilizou na Itália, no período entre guerras, que falava da importância do Estado, tudo com o Estado, nada fora do Estado, tudo pelo Estado. A ideia do corporativismo, a negação da luta de classes. Então esse pessoal, ele nega aquilo que era, inclusive, o desejo dos participantes dessa marcha. Não sei se você consegue aí identificar que nesta imagem que eu estou aqui destacando na sua tela, há um pedido de intervenção militar já. Então observe como os ânimos acabaram se acirrando diante dessas dualidades de realidades. São duas realidades diferentes. Então, o grupo da Marcha da Família com Deus 2, que dizia que a situação econômica do país caminha para uma ditadura comunista disfarçada e que era precisa a intervenção das Forças Armadas, e o grupo de oposição que alega que esse tipo de comportamento nada mais é do que uma tentativa fascista de implantar novamente um regime autoritário que prive as liberdades individuais, que prive, por exemplo, a liberdade de expressão, a questão do voto, entre outros aspectos. Então, veja que nós já fizemos uma contextualização e agora eu apenas destaco justamente o que eu mencionei agora naquele slide anterior, eu destaco aqui nesse os aspectos que o cartaz busca trazer. Marcha da Família com Deus 2, o retorno em defesa da fé, família e pátria. Ou seja, é apenas uma inversão do slogan que acontecia lá durante o período do governo constitucional da AIB, Deus, Pátria e Família. Veja o que é que ele pede aqui, queridos. Olha, intervenção já. Olha só, veja a intervenção já. Olha só o que é que diz o cartaz mais. Há 50 anos, no dia 19 de março de 64, nossos pais e avós foram às ruas e conseguiram a redenção do povo brasileiro. Eles tiveram coragem. Agora é a nossa vez. E veja que os projetos, as propostas, ou melhor dizendo, as manifestações desse grupo se dão justamente em todos os aspectos que levaram milhares de estudantes, membros das classes médias urbanas, setores da população de uma maneira geral, no ano passado, no mês de junho, na época da Copa das Confederações, a protestar contra, não necessariamente a Copa do Mundo, não era contra a seleção, vários cartazes eram muito claros.
né? O nosso protesto não é contra a seleção, mas ela é contra a corrupção, os gastos exagerados, esses mega projetos esportivos que consumiram uma grande parcela do dinheiro e que boa parte deles acabou não sendo empregado de maneira devida, né? Houve desvio, houve realmente uma situação, pelo menos é o que se alega, né? Que houve realmente essa situação. Aliás, uma outra alusão que nós precisamos fazer aqui, queridos, é em relação a Cuba. Aliás, Cuba foi o pivô das problemáticas em relação ao golpe de 64. Né? Você lembra que em 1959, né, nós tivemos a chamada Revolução Cubana, uma revolução de caráter nacionalista, né? Os norte-americanos, contrariados em seus interesses, que tinham em Cuba o seu verdadeiro parque de diversões, acabaram promovendo intervenções. E aí, meus amigos, vale aquela máxima: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E numa época em que o mundo vivia uma polarização ideológica, o que nós vamos tratar nos próximos slides, né, do contexto da chamada Guerra Fria, o que vai acontecer? Vai acontecer que, tecnicamente falando, e cada vez mais, Cuba se aproxima da União Soviética, a União Soviética que vai oferecer ajuda. E a partir do momento que os norte-americanos tentaram aquela invasão fracassada da Baía dos Porcos, praticamente Cuba se assume como comunista. Tá? E a situação vai esquentar. Em 1962 aconteceu um episódio que muitos falavam que ali, até de um caráter apocalíptico, poderia ali ser o fim do mundo, porque os norte-americanos descobriram ali no território cubano uma base de lançamento de mísseis soviéticos. E quase ali é detonado a chamada Terceira Guerra Mundial, uma guerra atômica que poderia levar realmente a uma dimensão catastrófica. Então nós observamos que o contexto interno do regime militar já foi plenamente conversado aqui entre nós. O desgaste de João Goulart, que para assumir teve que implantar o parlamentarismo, o plebiscito que lhe concedeu o poder executivo, as suas propostas nacionalistas, a lei de remessa de lucros, as reformas de base que geraram reação, inclusive a não aprovação do Congresso. Ele vai e tenta fazer o discurso, tentando mobilizar a população para pressionar pela aprovação das reformas. E isso gera uma reação dos setores conservadores, chamado de Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que inclusive teve repercussões na semana passada. E isso aí foi o arcabouço do regime militar. Agora lembre-se bem, falar em ditadura militar seria basicamente esquecer que outros atores sociais estiveram ali presentes, e nós não podemos descartar. Principalmente a burguesia industrial, os latifundiários, os setores conservadores, o pessoal do PSD, alguns setores do PSD, a grande parte da UDN, que abertamente falava em golpe. Então, quando os militares tomaram as ruas no dia 31 de março para o dia 1º de abril, houve entusiástica comemoração. Afinal de contas, o João Goulart, que era visto como um sujeito comunista, que estava pretendendo implantar um golpe comunista no Brasil, foi afastado. A promessa, inclusive, de que os militares passariam pouco tempo. Na verdade, acabaram passando 21 anos. Bom, pelo menos não é a minha intenção aqui, em nenhum momento, fazer a cabeça de ninguém, né? Aqui o nosso objetivo é trazer a informação de qualidade, informação essa que traz todo o know-how do Farias Brito, do Agora Eu Passo Agora para você que nos assiste. Mas é importante perceber que há realmente um maniqueísmo histórico. É como se tudo aquilo que acontecesse durante o regime militar tivesse sido a completa e absoluta desgraça e que tudo que aconteceu em termos de resistência fosse a expressão da bondade. E quando nós falamos de seres humanos é preciso perceber e ter um certo cuidado. Isso não é uma advogação do que aconteceu, porque nenhuma ditadura, eu costumo dizer para os meus alunos, nós só valorizamos muitas vezes a liberdade quando nós a perdemos. É importantíssimo fazer essa valorização do aspecto da liberdade de expressão, de associação, de pensamento, e que essa liberdade seja dos dois lados. E, aliás, esse termo dois lados já é uma influência desse maniqueísmo histórico que percorreu o imaginário do regime militar. Mas você observa nessa imagem que o regime militar no Brasil ele teve um diferencial. Enquanto na maioria dos regimes ditatoriais nós tivemos uma mesma pessoa durante um longo período, como aconteceu com Pinochet, lá no Chile, aqui não, nós tivemos praticamente um revezamento democrático de ditadores. Você tem aí a figura de Castelo Branco, né, cearense, depois nós tivemos aqui a figura de Costa e Silva, a figura de Médici, depois nós começamos um período de transição com Geisel e finalmente com a figura de Figueiredo. Então nós observamos que Castelo Branco é aquele elemento que ele vai fundamentar os aspectos do golpe.
ou melhor, da revolução, como ele mesmo pregava. Aliás, o grupo de Castelo Branco falava de que a permanência dos militares no poder seria por pouco tempo. Mas a partir do momento que Costa e Silva, especialmente com Médici, assumiram, nós percebemos que houve um endurecimento. O grupo tecnocrata que pregava a saída progressiva dos militares deu lugar à chamada linha dura. O processo, então, ele foi extremamente acentuado. E essa acentuação do autoritarismo tem muito a ver com o governo Médici, que você pode observar as imagens aí na sua tela agora, tá? Onde nós temos 3 pontos aqui a destacar, inclusive um deles ligado ao futebol. Nós tivemos um processo de grande crescimento econômico com o chamado Milagre, onde se destaca esse personagem aí da tirinha, que é a figura de Delfim Neto. Precisamos fazer o bolo crescer para depois dividir, que gerou forte concentração de renda. O futebol, você observa aqui Médici cantando a marchinha de carnaval, o aspecto ideológico. Você percebe claramente que o futebol foi utilizado como propaganda política para legitimar o regime, todos juntos, vamos para frente Brasil. E aí você observa que os slogans da época ufanistas diziam: ninguém mais segura este país, para frente Brasil, Brasil ame-o ou deixe-o. E aí você continua percebendo que nessas 2 imagens você consegue enxergar claramente o que está acontecendo. Mas se o amigo que está assistindo essa aula prestar um pouco mais de atenção nessa parte mais aqui abaixo, você vai perceber claramente que aqui existe uma tortura. Que aqui nós temos um cidadão amarrado num pau de arara e que elementos torturadores estão aqui com alicates, arrancando seus dedos dos pés, arrancando ou colocando algum objeto no seu ouvido. Portanto, o que é que essa charge ela mostra sobre o governo Médici? Que tem coisas que se vê e outras coisas que estão guardadas ali no porão. É o momento do pleno vigor do ato institucional número 5. Mas, a partir da crise de 1973, a crise mundial de petróleo, a situação econômica do sistema que dava sustentação ao regime militar começou a entrar em declínio. O milagre econômico começou a mostrar que não era tão milagroso assim, porque o nosso fermento para o bolo era o capital estrangeiro. E essa crise afetou diretamente os Estados Unidos, os grandes padrinhos, o grande padrinho do regime militar do Brasil e em outras áreas da América Latina. A partir daí começa um processo de declínio, primeiro com Geisel, que inclusive vai ter um momento importantíssimo, que é a revogação do AI-5. Não acabam todos os atos institucionais, mas o AI-5, que é o mais importante, ele acaba deixando de ter vigor. E com o Figueiredo nós vamos ter um processo de abertura. Eu acho que até continuando, né? Na verdade, nós temos aí com certeza a continuação do que aconteceu com Geisel, com um processo de transição lenta, segura e gradual. Destaque-se nesse momento a chamada Lei da Anistia, o perdão político para aqueles que tivessem cometido os crimes políticos e a chamada reforma partidária. Reforma partidária essa é muito importante, porque ela trouxe de volta para o cenário político o chamado pluripartidarismo. Observe que durante o regime militar havia uma dualidade também de forças. A ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, e o MDB. Uma oposição que até o ano de 73, 74, era uma oposição, eu diria, quase que cansada. Era aquele time que entrava em campo já sabendo que a possibilidade de derrota era muito grande. Mas a partir de 74, com o desgaste econômico do regime militar, a coisa foi esquentando e a oposição foi ganhando fôlego. Aliás, é nisso que nos interessa nessa fase final do nosso trabalho. Então nós mencionamos aí alguns fatos, eu queria que você acompanhasse aí na tela do seu computador, por gentileza. 73 e 74, a crise econômica. 78 e 79, a revogação, a anulação do AI-5. Em 78 até o ano de 80 nós tivemos uma série de greves operárias, onde se destacaram os metalúrgicos do ABC paulista. Em 79, como eu mencionei lá com o governo já, com a figura de Figueiredo, o perdão político, a lei da anistia, a reforma partidária também com Figueiredo. E a partir daí a oposição do MDB começa a avançar. Aliás, não só o MDB, mas os outros grupos, mas especialmente o MDB. E em 82, um fato muito importante. Nós vamos ter as primeiras eleições diretas para governadores. E decisivamente, o PMDB, agora incorporando o P de partido ao antigo MDB, o PMDB agora, começa a ter resultados expressivos em grandes capitais. Mesmo com a mudança das regras de jogo, pessoal, era praticamente impossível ignorar o crescimento das oposições. Uma oposição ainda moderada. Mas mesmo com todo esse processo, nós chegamos ao auge da nossa aula hoje, falando daquele que foi uma das maiores manifestações populares da história do Brasil, a chamada campanha Direta Já. Mas, professor, o que foi essa campanha?
Bom, as diretas já eu posso dizer que foram um movimento suprapartidário. Criado inicialmente, ligado pelo menos na sua origem ao PT, acabou estando cada vez mais vinculada ao PMDB. A ponto de que esse senhor que aqui aparece na tela de vocês, a figura de Ulisses Guimarães, era carinhosamente conhecido como Senhor Diretas. Então, veja como a campanha direta já representava, de certa forma, um anseio popular. Ele chegou a unir até adversários políticos. Você tem aqui a própria figura do Lula, você tem Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Leonel Brizola e inúmeros outros políticos. E aqui mais à ponta nós temos a figura do Tancredo Neves. Um dos grandes nomes dessa fase final. Político moderado, que foi muito importante na transição para a democracia, sem sequer ter assumido a presidência da República. Então a campanha das diretas já consiste no movimento suprapartidário, um movimento que reuniu até mesmo adversários políticos. Aliás, a mobilização era tão grande. Observe essa imagem na sua tela. Que imagem impressionante! Milhares de pessoas em São Paulo foram às ruas no comício inaugural e também em outras manifestações posteriores, tá? Ali, basicamente no mês de abril, nós tivemos uma série de manifestações que chegou a aglomerar mais de 1 milhão de pessoas. Artistas, músicos, escritores, personagens importantes cada vez mais emprestavam o seu nome a essa campanha. A camisa amarela com a inscrição "Eu quero votar para presidente", que aqui está representada, era algo que era símbolo dessa nova brasilidade. Aqui eu tenho uma figura de Chico Buarque, que foi, com a música Vai Passar, um dos mais importantes artífices, um dos que levantou essa bandeira da chamada redemocratização. E um fato importante que a gente precisa destacar nesse final seria o futebol, que durante os anos 70, durante os anos de chumbo, durante o governo Médici, serviu de plataforma para o governo, como propaganda, né, todos juntos vamos para frente Brasil, surge num time paulista de conotação bastante popular, liderado por Sócrates e vários outros membros daquela fase de ouro do Corinthians. Nós temos a chamada democracia corintiana. Inclusive, quando da morte recente do ex-jogador Sócrates, muito se falou sobre a possibilidade do Enem vir cobrar algo sobre a chamada democracia corintiana. Meus queridos, então as diretas já foi uma das maiores mobilizações populares da história do Brasil e que reuniu milhares de pessoas por todo o nosso país. Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Manaus, de norte a sul, as pessoas clamaram. Mas esse clamor não foi suficiente para que o projeto fosse aprovado. As diretas já elas queriam algo muito simples, que a eleição de 85 ela fosse direta. Mas para isso era preciso alterar a Constituição. E a alteração de uma Constituição que era de 67, que estava em vigor, necessitava da presença de 2/3 ou 3/5 dos parlamentares. Mesmo com o grande clamor das ruas, encontraram uma maneira de não permitir que esse projeto fosse aprovado. E a maneira que alguns deputados tiveram de não se queimar diante da opinião pública, com Brasília em estado de emergência, com o Exército cercando o Congresso Nacional, foi simplesmente a falta, a abstenção. E infelizmente, por 22 votos, faltaram apenas 22 votos. Observe que foram 298 votos a favor e apenas 65 não. Mas o número de 22 votos era o que faltava para que o projeto pudesse ser aprovado e que a eleição de 85 acontecesse por meio direto. Pessoal, aquela frustração mais tarde seria transformada numa verdadeira celebração na eleição de Tancredo Neves. Mas, na verdade, essa é uma história que eu conto para vocês depois. Convido a você, que está nos acompanhando agora, neste trabalho, a acessar o site, a nossa primeira aula que está disponível gratuitamente para que você possa conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Ao longo de todo esse período, até a véspera do Enem, não só o regime militar, não só a era Vargas, mas toda a história do Brasil, toda a história mundial estará contemplada por mim e pelo professor Newton Souza. E eu queria agora preparar o caminho para uma pessoa muito especial que vai falar para vocês. Vocês vão ter agora uma verdadeira aula maravilhosa de geografia econômica de um dos maiores profissionais que eu tive a oportunidade de conhecer aqui no Farias Brito, o professor Adriano Bezerra, que ele vai trabalhar com vocês e para vocês um dos temas também importantes, que também está aniversariando. Assim como os 50 anos do regime militar, os 30 anos das diretas, ele vai falar um pouco para vocês também sobre Plano Real. Fique de olho, os aspectos econômicos, o risco do retorno da inflação e todo o aparato que criou o Plano Real em 1994
vai ser trabalhado pelo professor Adriano daqui a pouco. Fique com a gente, aguarde mais um pouco, nós temos uma dica para você neste momento. Eu me despeço, professor Davidson Sampaio, desejando a vocês um ótimo fim de semana, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.